E aí galera, beleza? Hoje um vídeo diferente aqui, vamos ver se vocês vão gostar, né? Já que eu tô meio afastado da literatura, hoje eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas aí, que eu deixei a caixinha lá no Insta, recebi algumas perguntas e vou responder aqui. Selecionei algumas e acho que vocês vão gostar do vídeo. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem nos comentários, qualquer coisa o meu irmão faz também, né? E é isso, deixa o like, hypa e comentário também. Não sei se tu tá almoçando, lavando a louça, desculpa, mas se puder fazer isso depois, beleza. Então é isso, postei aqui uma fotinho com o meu fiote para chamar mais atenção, né? Enfim, recebi algumas perguntas, vou ler aqui sem grandes edições mirabolantes e tal. Vou falar o nome do user e responder em vídeo, beleza, galera? Então, bora lá, começando pela pergunta do Marcos Mateus XD, um abração que acompanha bastante ali desde a época das lives. Show de bola. Perguntou o seguinte: pretende fazer um projeto lendo a Bíblia ou tem outro projeto de vídeo de leitura grande em mente? Cara, não pretendo fazer projeto lendo a Bíblia. Se eu pegar um dia a Bíblia para ler ela inteira, sim, vai ser mais porque eu tô afim. E aí o meu irmão fez isso, né? Ele tá fazendo projeto lendo a Bíblia e, cara, simplesmente não tem view, né, cara? Pessoal não curte escutar a verdade, parece. Então deixa e esse vídeo dele, ele faz todo um estudo e tal, né? Pega com base aquele livro de interpretações do Asimov, traz as interpretações dele, desse livro do Asimov. Já é muito completinho os vídeos dele, não tem por que eu fazer, né? Eu, pelo menos, não penso em fazer nenhum projeto lendo a Bíblia aí. Então, por enquanto é isso. Aí o Bruno de Paula.98BDP perguntou o seguinte: depois do Karateka, quais seus projetos futuros dentro da literatura? Olha aí, ó, já tava esquecendo de falar. Galera, meu livro, o Karateka, ele tá disponível para vocês adquirirem. Muita gente pede esse livro físico e finalmente ele saiu, tá, galera? Tu pode estar adquirindo no primeiro link na descrição aí. É um livro incrível, com a diagramação toda doida, 45 ilustras. Mano, tá muito top o projeto gráfico do livro, a história também mudou bastante, que o nome é o Karateka ou o Homem de Vidro agora, até o título mudou, porque eu reescrevi todo o livro. Ficou bem sobrenaturalzão, assim, experimental, meio Casa de Folhas das ideias, sabe? Vocês vão curtir. Então, depois do Karateka, quais seus projetos futuros dentro da literatura? Cara, eu tenho um clube de escrita aí que a gente escreve todo mês, eu, o Evezel e o MS Siqueira, contos, né, contos aleatórios aí que a gente escolhe na primeira semana do mês. A gente lê os contos e já escolhe o próximo tema. Inclusive, o próximo é o conto epistolar que a gente vai fazer, né, em formato de cartas. Então, vamos ver o que vai sair daí. E tem esse projeto, né, o primeiro livro já está pronto, vai sair pela Guarabooks, que é o clube do cafezinho da esquina. Inclusive, eu tô com o contrato aqui. Na real, não, tá no quarto do meu filho, que hoje ele pegou o contrato e amassou assim, sabe? Eu tirei da mão dele, deixei lá num lugar que ele não consegue pegar. Não sei como ele achou esse contrato e pegou e amassou hoje. Mas enfim, tem esse projeto futuro dentro da literatura. Tem o que eu quero voltar aqui pro canal, né? Mas eu já gravei um vídeo explicando aí, se tu não assistiu, assiste. Eu abro bem assim o meu coração com a galera cara, falo sobre tudo, o que tá acontecendo, gerou um trauma muito grande em mim, enfim, assista. E aí eu tenho Flamingos também, que eu acredito que alcançando o 100% aqui do Catarse, ó, já tá 48%, tava 47%. Show, hein? Valeu aí, pessoal que tá apoiando. Tá acabando já os livros com a capa limitada. Eu acho que quando lançar esse vídeo já era. Não vai ter mais. Então acho que alcançando aqui os 100%, acho que eu vou lançar com a Cepiante. Tô vendo ainda, né? Estamos vendo ainda de lançar outro livro meu. Eu tenho 2 livros prontos. Eu tenho Flamingos, que é o meu projeto mais ambicioso, que vocês podem estar... Enfim,
Só contextualizando, é um livro sobre uma banda de rock que vai num motel amaldiçoado gravar o seu álbum. E aí tem esse álbum para vocês ouvirem, já tá disponível. Eu vou estar deixando aí o arroba do canal do YouTube, de todas as redes sociais. Tu pode escutar esse álbum completo no Spotify. Cara, a gente lançou tudo de graça. Dá uma chance que vale muito a pena, cara. Tá muito bom esse álbum. E aí é o álbum da história mesmo. Daí é a história contando, né, esse álbum e toda a trama por trás da banda, dos integrantes. Cara, pra mim é o meu maior trabalho até então, sabe? É o livro que eu mais gosto, assim, de ter escrito. Aí eu tenho outro livro pronto que é A Vida, um Eterno Quebra-Cabeça dos Nossos Destroços, que é um livro de contos que eu vou lançar em breve no Kindle. Acho que terminando a campanha do Karateka, eu já lanço para comemorar esse livro aí, só em e-book, que daí é os meus contos mais porrada, sabe? É o que eu, tipo, chego mais perto do Marquês de Sade. É só conto nojento e tal, forte, sabe? Tem um ou outro ali que é mais psicológico, mas o resto é tudo brutal e bem, cara, bem violência gratuita mesmo, sabe? Então é interessante esse livro. Foi um bom estudo. Inclusive o conto que fecha esse livro, cara, é um dos meus contos favoritos, que eu me orgulho muito de ter escrito. E enfim, aí quando lançar vocês leiam. O Arisson Underline Reis perguntou: Aliança ou Horda? Uma boa pergunta, eu amo muito a Aliança, amo muito a Horda, mas eu sou Horda, cara. Não adianta, eu sou Horda. Quando eu comecei a jogar, quando lançou o WoW, eu fiz um personagem na Aliança, fiz um Night Elf, guerreiro. E isso no primeiro dia que lançou o WoW, tá, galera? Eu jogo há muito tempo. Eu lanço desde o dia do lançamento o WoW. E aí não tinha dinheiro pra pagar, daí comecei a jogar em servidor privado quando saiu a expansão Burning Crusade. E, cara, eu sempre, desde o Warcraft 3, meu personagem favorito hoje é o Arthas do Warcraft 3. Mas antes era o Kael'thas Andasol. Gosto muito dele também. Sempre tive uma ligação muito forte com os Blood Elves. E a partir do Burning Crusade comecei a jogar quase que exclusivamente de Blood Elf Paladino, que inclusive é o que eu jogo até hoje. Aí parei um tempo de jogar quando veio o Cataclysm. Imagina, perdi a melhor expansão, que foi o Wrath of the Lich King, e joguei muito pouco. Joguei mais no final dela ali. E aí saiu o Cataclysm, veio pro Brasil, voltei a jogar porque era tudo em português, era tudo em real, então tinha como pagar, era barato na época. Mano, aí eu comecei, o Evezel e o Faio, que inclusive é baterista em duas músicas da Thor, a gente jogava na Aliança daí. Eu jogava de Night Elf Chief, o Evezel jogava de sacerdote Worgen e esse nosso amigo jogava de gnomo guerreiro. Aí ele parou de jogar, a gente ficou um tempo sem se falar. Outros amigos nossos aqui da cidade nos chamaram: "Ô, vem pra Horda, vamos jogar e tal." E a gente gostava da Horda, a gente simplesmente foi. Aí desde aí eu joguei, eu voltei a ser Blood Elf, né? Eu era Blood Elf, daí Chief, e daí logo depois migrei pra Blood Elf Paladino. E o Evezel veio pra Horda de, acho que era Tauren que ele era, não, um Undead, e daí ele virou Tauren e daí depois Troll, acho que é isso. Aí ele tá de Troll Priest até hoje e eu de Blood Elf Paladino até hoje. E cara, só tenho Char na Horda, velho. Preciso fazer um da Aliança pra ter aquela conquista lá de ter dois Chars no nível máximo em cada facção, mas só tenho Char na Horda. Então é isso. Ciane Underline G. Lopes mandou: Você acha que o terror brasileiro assusta diferente do estrangeiro? Em que ponto? Boa pergunta. Excelente pergunta. E eu acho que sim. Assusta muito, muito diferente. É porque cada país tem o seu estilo de terror, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo que eu acho que tirando o Rafael Montes, Cláudia Lemes, que daí é mais thriller, né? É mais focado por thriller, mas tem terror também. Que eles escrevem sobre cidades grandes. A outra parte, eu vejo muito isso. Eu me incluo nisso. Que gosta de escrever no interior, sabe? Então tem muito esse negócio de causos em todas as histórias. É um terror muito regional e muito bem feito. Eu falo hoje que o brasileiro tá no seu ápice do horror, né? É só livro bom que tá saindo. Mesmo quem escreve até, tipo, em outros países, né? Histórias de outros países, é muito bom mesmo o horror brasileiro. Tem um diferencial, rola uma identificação
E hoje a gente tem autores aí muito bons, né? Como eu próprio no topo ali, né? Acho meus livros muito bons. Tem o Roberto Denzer, autor de Colapso, que daí é mais distópico ali, mas é bem horror mesmo. Tem a Cláudia Lemes, o Rafael Montes, que eu já falei. Tem o César Bravo, né? Que ele só escreve ali em cidades do interior mesmo, né? Mas eu escrevo porque é o que eu vivi, né? Eu me criei em cidades do interior, aqui em Capão da Canoa mesmo, ou então Horizontina, que é mais interior ainda, né? Cidade da minha mãe lá, que os meus pais conheceram. Tem uma boa parte da família lá. E, cara, esse é o diferencial do horror brasileiro. Eu vejo muito isso, sabe? É um horror, cara, que tu vai ler, mesmo se tu lê uma história que se passa em, sei lá, em Minas Gerais, que é O Culto Amarelo, da L.H. Gavassi, um baita de um livro também. E, cara, eu mal fui em Minas Gerais na minha vida inteira. Fui duas vezes pra lá e passei muito pouco tempo. Uma quando era bem criança e outra no casamento desse meu amigo, que era o gnomo da Aliança Guerreiro. E assim, cara, eu tenho pouquíssima noção do que é o folclore mineiro, mas tenho muito mais do que, sei lá, o estadunidense, do que o japonês, né, que são outros horrores que eu leio bastante. Estadunidense, ele é muito, cara, um horror muito patriótico, assim, que eu vejo pelo King, pelo Joe Hill, por todos esses autores americanos. Cara, cada um tem o seu diferencial, o horror inglês também, com, com a Frankenstein, da Mary Shelley. Tem um irlandês lá, o Drácula de Bram Stoker, que é o top dos top de livros de terror, é muito bom esse livro. E o horror japonês é algo completamente diferente. Aí o horror oriental vai para outra vertente, é muito top, é muito diferenciado mesmo. E daí tu vê, daí é a grande mudança, é o Ocidente com o Oriente. É disruptivo o horror japonês. Inclusive, eu sempre estou incentivando vocês a ler o horror japonês, né? Que é muito top. Aí a Ciane, a underline G Lopes, mandou outra pergunta que eu escolhi aqui, que foi muito boa a pergunta dela, que é: o que você gostaria que as pessoas sentissem logo após terminar de ler seus livros? Cada livro, no caso, né? Cada um dos meus livros. E, mano, muito boa essa pergunta, porque eu não sei, cara. Eu quero que as pessoas achem o que elas quiserem. Se elas ficarem com raiva de mim, se elas gostarem. Hum, Não me importa, acho que cada experiência é única, mas lógico, o que eu gostaria é que as pessoas curtissem meu trabalho, né? E fossem acompanhando os outros. Mas eu acho que o que as pessoas têm lendo os meus livros, quando termina qualquer um deles, os que tem disponível agora para vocês, que é o Karateka, o Homem de Vidro, é sério, galera, adquiram esse livro. Senão vocês vão estar que nem esse que eu vou falar agora, que é o Catarina, que é um horror infantil que eu escrevi, mas eu acho que depois que a pessoa termina de ler, ela fica com elementos de dúvida, né? Ela fica. Eu gosto de deixar coisas em aberto na minha história, pontas soltas. Isso eu aprendi com o Daniel Handler, com o Lemony Snicket, com Desventuras em Série, com os livros dele. Ele gosta de deixar pontas soltas, que eu gosto que as pessoas pensem no que aconteceu. Eu não gosto de, tipo, fazer, tipo, sei lá, Cláudia Lemes, o Rafael Montes, que já que escrevem thrillers, tem que deixar tudo amarradinho e tal. Não, meu. Eu gosto de deixar um monte de coisa no ar, assim. Muita coisa interpretativa, sabe? Inclusive nos meus finais. Então é algo que eu gosto, assim, de gerar dúvida no leitor, que ele pense uma coisa completamente diferente da que eu pensei, sabe? Então é isso. Aí da Kimi Rocks, um abraço, Kimi Rocks. Inclusive, recomendo que vocês conheçam o canal dela, muito bom. Eu acho que é um dos canais mais antigos de literatura aqui do país. Aí ela pediu uma curiosidade sobre o Karateka ou o Homem de Vidro. Cara, uma curiosidade, então, eu vou falar duas. Uma para quem leu as versões anteriores e outra para, né, geral, que não leu, e vou falar algo completamente novo. Então acho que eu vou falar isso primeiro, é que o livro, agora, ele se contradiz muito o tempo todo. Ele é um livro 100% não confiável. Mas aí tu pensa, será que o cara tá enlouquecendo ou será que, tipo, ele tá tão desesperado que ele acaba se enganando em algumas coisas? Entendeu? Daí vai da interpretação da pessoa que estiver lendo. Inclusive, acho que vai ter muita gente reclamando no Scooby aí, da vida, ou até resenhas, falando que, tipo,
o livro não teve revisão, sabe? Sendo que, tipo, o narrador ele vai dando pistas falsas. Não tem plot twist, assim, mirabolante, mas ele vai dando umas pistas ali, tipo, que nada casa com nada, sabe? É um livro muito louco, então até, e que usa muito da metalinguagem. Tem até uma parte lá que quem já leu a versão anterior se reconecta com essa pessoa do passado aí dele. E aí ele tem que fingir que é outra pessoa, e aí ele meio que veste uma máscara, né? Eu fiz meio que literal isso, porque eu escrevi esse capítulo em formato de teatro. Então, olha, é uma sacada bem legal. Cada capítulo é diferente do outro, tá bem experimental mesmo, sabe? Então, o horror tá aí, tá mais no experimental do que no sobrenatural ou no brutal, sabe? Então, acho que foi algo bem legal. Aí o William Pelizaro, ele mandou: quem foi a pessoa que mais te incentivou a ser um escritor? Cara, essa não tem muito o que falar, foi o meu irmão. Com toda certeza, foi o Evezel. Acho que eu e ele, a gente se ergueu muito pra chegar onde a gente tá, sabe? Então acho que um sempre foi o maior incentivador do outro, né? Hoje eu tenho minha esposa que me ajuda muito e tal, mas pra eu ter chegado onde eu cheguei, é ele, sabe? Foi o meu irmão. Sem sombra de dúvidas. Kami, underline, Lee73 perguntou: seu filho é a sua cara? Fez sozinho? Engraçada essa pergunta, mas acreditem ou não, ele é muito mais parecido com a minha esposa do que comigo. Muito mais. Mas ele é bem mistura, sabe? Mas parece mais com ela do que comigo. Aí a Yas, underline mim, Laila, perguntou como foi a jornada para escrever o meu livro, né? E do meu irmão, só que eu vou responder por mim. Porque perguntou como é que foi a sua jornada para escrever seus livros. E a do seu irmão? Eu não sei como começar. Eu acho que não tem uma forma pronta, né? Eu acho que o caminho mais comum hoje em dia é criar conteúdo em rede social. Né? Uma pessoa que faz muito bem isso é aquela mina lá, esqueci o nome dela. Como é que é o nome? Anna Jekyll, que ela escreve sobre piratas, né? Histórias de fantasia sobre piratas. E ela só faz conteúdo sobre os livros dela. Eu acho que é uma pessoa muito boa para tu se inspirar aí. Porque eu me arrependo um pouco de ficar falando dos livros dos outros. Porque eu sei que a galera curte, mas eu acabo me queimando com algumas editoras e tal, e isso não é benéfico para ninguém. Eles por estar perdendo as minhas obras para serem publicadas e eu, né, por não estar conseguindo publicar com eles. Então fica a dica aí. Aí a Giovana underline 999 perguntou se pudesse ter outra profissão, qual seria? Excelente pergunta. Se eu não trabalhasse com arte, né? Porque eu gosto de fazer música, escrever livros, etc. Não é só livros, né? Tem outras coisas, em games, né? De ser streamer, de coisa. Tirando isso, se fosse para ter um emprego normal, entre aspas, né? Eu gostaria de ser bombeiro. Eu acho muito top isso. Curto muito, cara. É algo que eu acho muito legal, ser bombeiro. Então eu acho que eu gostaria de ser bombeiro. E por fim, a Isa DZRX perguntou: pretende lançar algo relacionado à paternidade? Um conto, um livro? E agora, eu penso nisso às vezes. Eu até escrevi um conto que tem a ver com a paternidade de algo que eu estava passando. E só que é muito voltado pro terror, né? Então não sei se é isso, mas vai sair no Clube do Cafezinho da Esquina. É um conto chamado Meu Filho. Eu acho que é o meu melhor conto naquele livro e o mais pesado também. Acho que foi isso que eu escrevi relacionado à paternidade. A paternidade até coloco numas histórias ali algo relacionado, né, sobre ter filho e tal. Mas sobre paternidade acho que é isso. Só que eu escrevi por enquanto. Então vamos ver. Não tenho nada em mente ainda, mas quem sabe no futuro. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa like, deixa comentário. Um abração. Aproveita para pegar teu karateca. Um forte abraço e até mais.